Eu gostaria que você, desde já, cumprimentasse a pessoa que está do teu lado aí e desse uma palavra de bênção, de ânimo para essa pessoa. Mesmo que você não conheça, fale alguma coisa para essa pessoa. Amém? Amém? Você seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Nós vamos estar falando alguma coisa que a gente aprende e a gente passa, né? E nós vamos falar hoje sobre seguindo os passos de Jesus. É difícil seguir os passos de Jesus? Sim. Mas é impossível? Não. Não. E é bom. E é agradável, porque nos ensina. E eu tirei algumas lições para a minha vida, porque eu digo que quando a gente pega a palavra para pregar, Deus primeiro fala com a gente. Porque a gente está lá estudando a palavra, né? E é muito interessante que Deus ele fala do momento e da maneira como nós precisamos ouvir, não da maneira muitas vezes que a gente quer ouvir. E a gente está falando de família, eu achei essa mensagem, eu falei, Senhor, mas como vou enquadrar isso em família? E depois que eu estudei, eu vi que tem tudo a ver com a família. Porque para que a gente possa ter uma boa estrutura familiar, nós temos que seguir os passos de Jesus e fazer o que ele fazia. Aleluia. É difícil? Já falamos que sim, mas não é impossível. Então eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Se nós queremos verdadeiramente seguir, nós temos que observar algumas coisas que Jesus fazia e com uma excelência incomparável, porque aliás ele é o incomparável, e nós vamos ver isso. Então, a primeira coisa que eu vejo que nós fazemos e que Jesus ele não fazia era agir com pressa. Jesus ele não agia com pressa. Ele não tomava decisões pelas pressões que iam sobre ele, que o deixavam às vezes encurralado numa parede. Não. Ele não tomava decisões precipitadas. Ele era uma pessoa que agia com calma, com tranquilidade. Até porque quando nós tomamos alguma decisão em nossa vida, seja em fechar um negócio, até porque os negociantes, eles são hábeis nisso, eles não fecham nenhum negócio sem antes pensar, porque aquele que fecha, ele geralmente pega a pior parte. A gente pode ver e lembrar de Abraão e Ló, né? Ló quis escolher a melhor parte e no final ele não escolheu a melhor parte. Então muitas vezes a gente, na nossa precipitação, a gente quer tomar uma decisão e acaba tomando uma decisão errada. Então a melhor coisa a fazer é espere um pouco, eu vou orar, perguntar a Deus qual é a direção que Ele vai me dar e aí sim eu tomo uma decisão. Porque uma decisão bem acertada, ela traz muitos benefícios. É por isso que nós não devemos fazer nada pelo nosso ímpeto. Não, eu vou fazer porque se eu não fizer agora, eu não vou ter, eu não vou ser, vamos dizer assim, bem sucedido naquilo. Então nós temos que parar e pensar e ver se aquela situação vai nos trazer boas ou mais respostas. Então, nós devemos esperar, até porque a nossa espera, ela vai revelar também a fraqueza do outro. Ou às vezes a nossa própria fraqueza. Então é importante que a gente faça tudo com muita atenção, para que nós possamos não prejudicar toda a família. Porque quando eu tomo uma decisão, eu falo assim, isso não tem nada com você, é problema meu, não é problema seu. A partir do momento que você casa, o problema não é mais seu, é da família. Porque se você vira um alcoólatra, toda a família sofre. Se você vira um bom empresário, bem sucedido, toda a família recebe as bem-aventuranças do teu trabalho, ou daquilo que você resolveu. Então é muito importante nós prestarmos atenção. A maneira como nós agimos com pressa,
queremos tudo na hora, agora. Eu era uma pessoa assim, meu marido sabe muito bem disso. Eu queria as coisas para ontem, e hoje eu quero as coisas para o futuro, porque no futuro as coisas são melhores, porque o ontem, o diabo ele conhece perfeitamente, tanto é que ele nos acusa, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o amanhã só Deus sabe. O teu futuro só Deus sabe, porque o diabo ele não é onisciente, mas Deus é onisciente. Então só Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Você não sabe, o diabo não sabe, ninguém sabe, só Deus sabe. E é por isso que a gente tem que aprender a esperar, a ser paciente, que é uma coisa muito difícil hoje em dia, porque trabalhamos, corremos de um lado para o outro. Você já viu como o nosso tempo é pequeno, e até quando nós agimos quando a gente espera mais para agir, até fazemos mais coisas em menos tempo. Quantas vezes a gente faz no nosso dia a dia milhares de coisas e depois a gente fala, caramba, não deu tempo de fazer tudo o que eu queria fazer. Por quê? Porque queremos fazer tudo atropelando tudo ao mesmo tempo. Muito bem, vamos lá. Segundo, ele sabia quando trabalhar e quando descansar. Isso aqui é uma parte muito difícil, né? É uma parte difícil, porque a gente só quer o quê? Trabalhar. Mas no fundo, nós queremos o quê? Descansar. Todo mundo. Quem está de férias aqui? Eu estou de férias. Que maravilha estar de férias. E que coisa pensar que em fevereiro eu volto. Oh, Jesus. Mas glória a Deus que temos um trabalho. Não é isso? Olha só. A gente tem que saber o momento certo de fazer as coisas. Trabalhar e descansar. Vamos lembrar da tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam suando, nervosos por causa da tempestade, enquanto Jesus dormia. Ela está dormindo. Aí a gente vai lá pro Getsemane. E aí a gente pensa em Jesus suando o quê? Sangue. E os discípulos? Dormindo. Jesus suando sangue, porque ele estava angustiado. Ele precisava ter aquele momento com o Pai. E ele diz, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não foi possível. E graças a Deus, porque não foi possível, porque senão nós não estaríamos aqui. Então, ele teve um tempo para procurar o Pai. Irmãos, nós temos... Eu vou fazer uma pergunta. Será que eu posso dar alguma coisa que eu não tenho? Eu posso dar? Para que eu tenha, eu tenho que fazer o quê? Procurar. Fazer por onde ter alguma coisa para dar. E foi justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava tirando um tempo para aprender. Porque morrer numa cruz não era fácil. Morrer pelo pecado de uma humanidade podre, uma humanidade que não honrava a Deus, era muito difícil. E ele era santo. Ele não era pecador como eu e como você, ele era santo. E ele tinha que pagar esse preço, porque ele nos amava, como nos ama, porque ele não muda, ele é imutável. E ele não se arrepende e nunca se arrependerá de ter você como filho. Ainda que o diabo queira, muitas vezes, trazer a tua memória, te acusar de coisas do teu passado, isso já não existe mais. Acabou. Ele pagou um preço. Ele te limpou. Ele te lavou. Então muitas vezes a gente fica, mas eu talvez seja assim porque a minha família era assim.
Não, essa dor ela é contínua em mim porque eu fiz algo errado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não é de algum pecado, mas é de todo o pecado. O que passou, passou. O Senhor fala na sua palavra, Isaías 43, eis que faço tudo novo. Há uma coisa nova para você. As coisas velhas, elas já passaram, elas já não existem. Agora é tudo novo. Ele vai colocar água no deserto e não se fala mais nisso. O poder de Deus é superior ao poder do acusador. Ele não tem mais poder para te acusar. O que você fez ontem acabou. Hoje é um novo dia. Você pode começar tudo de novo. Só depende de você seguir os passos de Jesus. Esqueça o seu passado. Sujo como o meu. Eu bebia. Quando eu falo isso na minha escola, as pessoas não acreditam. Eu bebia, eu fumava, caí muitas vezes no calçadão de Copacabana, com meus primos, com os colegas. Mas Jesus, Ele foi lá e me arrancou do lamaçal do pecado e me fez uma criatura para que tudo novo se tornasse na minha vida. Então passou, não existe mais. O seu pecado não existe mais. Hoje é um novo dia. É uma nova circunstância. Hoje Ele tem alguma coisa nova para você. Eu não sei o que é, mas hoje Ele tem uma coisa nova para você. Ele quer que você seja feliz e não infeliz com coisas do seu passado. Esqueça o passado, porque Jesus, Ele já esqueceu. Glória a Deus. Uma outra coisa: os obstáculos não podem roubar o seu sonho. Mas não era isso que eu ia falar. Ele não pode realmente roubar os seus sonhos. Nada do que você tem na sua mente. Às vezes as pessoas falam assim, mas é a idade. Eu tenho idade. Eu já estou bem na terceira idade, quase indo para a quarta. Mas eu posso dizer, eu tenho sonhos e vou realizar. Aleluia. Porque não é a idade que te para. Muitas vezes é o medo que te para. E o medo não pode te parar. Ou você vence o medo ou ele te vence. O que você prefere? Então não tenha medo, arrisque. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Jesus sabia que não tinha que provar nada para ninguém. Aqueles homens na cruz, desce se você é o Filho de Deus. Jesus não respondeu absolutamente nada. Porque ele não tinha que responder nada. Ele respondia aos necessitados. Ele respondia às pessoas que tinham fome, que precisavam dele. Para esses ele respondia. Agora, para esses céticos, ele não respondia nada, porque ele não tinha que dar satisfação. A sua mãe o teve antes de casar, e ele carregou isso, e não deu nenhuma satisfação, porque não tem que dar satisfação. Satisfação nós temos que dar a Deus do que fazemos. Porque muitas vezes ficamos presos. Eu tenho que falar, porque se eu não falar, olha, a minha blusa hoje veio aqui, olha, está suja, mas não tirei do armário assim. É porque eu não tenho que dar satisfação. Quem tem que saber da sua vida é Jesus. Isso não quer dizer você, jovem, não tem que dar satisfação aos seus pais. Tem que dar. Mas é diferente. Muitas vezes nós queremos agradar a todo mundo e deixamos de nos agradar. Queremos fazer tudo para sermos o melhor na nossa empresa, que todos olhem para a gente. Mas como ela é legalzinha.
E muitas vezes você vai contra princípios seus para ser legalzinha. Jesus não. Jesus era autêntico. Ele não precisou inventar uma pessoa que ele não era. Quem gostava, gostava. Quem não gostasse, ele continuava indo adiante. Continue indo adiante. Continue caminhando. Não se importa com os críticos. Sabe por quê? Você já viu algum monumento a críticos? Vocês já viram? Não existe. Sabe por quê? Porque crítico é espectador, você não, você é jogador. Você entra para jogar e para ganhar. Você não vai ficar olhando os outros. Ah, mas aquele ali ganha. Por que será que eu não ganho? Porque você não faz o que ele faz. Faça. Faça uma coisa nova. Faça uma coisa diferente. Mostre para Deus que você tem a diferença dentro de você. Muita gente fala assim, eu tenho que fazer a diferença. Não, você tem que ser a diferença. Vamos lá, continuando aqui. Está acabando. Jesus não se concentrava no passado, mas no futuro. Já falei sobre isso. Jesus não tinha tempo para ficar pensando no que ele fazia antes de ele fazer o que ele estava fazendo. Ele não tinha tempo para isso. O tempo de Jesus era para pregar o Evangelho. E é por isso que ele fez muito bem isso durante 3 anos. Ele próprio era o próprio Evangelho. Ele curava, ele sarava, ele fazia milagres, ele estancava sangue de uma mulher que tinha 12 anos, num fluxo de sangue. Se fosse hoje, a gente já estava morto porque era um câncer. E naquele tempo ela durou, foi o maior milagre, não foi ela ter sido curada, foi Jesus ter mantido ela viva por 12 anos. E ali ela recebeu a cura, quando ela encontrou com Jesus. Então nós não podemos pensar que Jesus parou no tempo e no espaço. Não, ele continua o mesmo. E muitas vezes você vê uma mulher com um punhado de farinha, uma botija de azeite, e você diz, isso foi no passado. Não foi no passado, é no presente. Porque você pode ter um punhado de farinha e uma botija de azeite, mas Jesus ainda faz milagre com um punhado de farinha, com uma botija de azeite. Jesus ainda faz milagre quando o morto está morto há 3 dias. Jesus ainda faz o que você acha que ele não pode fazer mais. Aleluia! Quando, geralmente a mulher sempre vai primeiro para Jesus. Quem foi primeiro foi o Zé. Ele foi para Jesus. Ele teve um trabalho comigo horrendo. Porque eu não aceitava. Achava que todos vocês, crentes, eram fanáticos, malucos, línguas estranhas, coisas de doido. Gente correndo no meio do corredor, falando profecia, doideira. E ele não ficava em casa falando, você tem que aceitar Jesus. Não. A maneira como ele procedia com os filhos me levou a Jesus. Aleluia! E uma coisa muito interessante, ele não desistiu de mim. Eu ia beber, ele ficava em casa cuidando das crianças. Mas um dia, ele aceitou a Jesus. E eu falei para ele, se você ficar com esse Jesus, você fica, porque eu não quero esse Jesus e eu não vou querer mais nem me deitar com você. E aí ele largou Jesus. E aí eu tive a minha terceira filha, Cecília. O parto dela, uma maravilha. Mas depois do parto, só a graça e a misericórdia. Eu passei uma prova violenta. Eu parecia uma idética. Mas ele continuou a orar. Não desistiu. E aí um dia, eu comovida pelos atos de Jesus, que ele falava, eu aceitei a Jesus. E eu era muito, por ser muito mundana, eu tinha muita vergonha de andar com a Bíblia. E eu tinha muita vergonha de falar com Jesus. E uma vez eu entrei numa igreja e alguém disse que um dia eu estaria pregando a palavra dele. Aleluia! Eu achava aquilo tão engraçado, muito engraçado, olha engraçado.
Jesus fala, Ele promete. Aleluia, Ele faz, aleluia. E ali, eu tive que passar mesmo na moenda. Mas eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E entendi que não existia outro caminho. Não existia um mundo de alegria sem Jesus. Porque a gente podia ser um casal, né? O pessoal falava que a gente era casal 20, não era casal 20. Porque dentro da sua casa só você e o seu esposo sabem o que é um casal 20. E nós não somos um casal 20, nós agora somos um casal 23, né, Zé? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, eu tive que aprender a seguir, para que eu pudesse aprender com Deus o que era bom, o que não era para a minha vida. Na Bíblia não diz que eu não posso fumar, que eu não posso beber, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Mas eu sei o que é melhor para mim. Aleluia. Porque Jesus me ensinou que o vício é pecado. Jesus ensina a cada um no tempo de cada um. Por último, eu coloquei aqui uma passagem que eu achei muito interessante. Lá em Êxodo capítulo 13 diz assim, no versículo 20 ao 22. No deserto, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Eu fecho aqui essa pregação, dizendo para você, que por mais que nós não queiramos andar nas pegadas de Jesus, nós precisamos andar. Eu sei que, principalmente, me desculpem os homens, né? Mas principalmente para os homens, é muito difícil, porque a cada momento a gente vê coisas que a gente não queria ver nos nossos olhos. E em Provérbio ele diz, o Salomão, ele fala uma coisa que eu oro todos os dias, e ele diz assim, desvia dos meus olhos a vaidade. Desvia, Senhor. Você pode andar muito bem arrumado. Não é essa vaidade que eu estou falando. Mas são as vaidades que se apresentam diante de nós para tirar o nosso olhar de Jesus. E é por isso que nós temos que andar olhando para Jesus. Seguir os seus passos. Porque às vezes a sua esposa, ou até o seu esposo, já não é mais aquele garotão, aquela garotona, não é? Mas ainda é seu, foi Jesus que te deu. Aleluia. Então você tem que cuidar. E tem que se desviar dos seus olhos aquilo que te leva a pecar. Porque se você quer ser uma pessoa abençoada, ser uma pessoa próspera, uma pessoa verdadeiramente que zela pela boa palavra, você tem que seguir os passos de Jesus. Aleluia. Você tem que fazer por onde agradar a Jesus. Porque Jesus, ele te agrada todos os dias. Desde o momento que você acorda. Eu tenho uma colega chamada Norma Portugal. Essa mulher, ela contraiu um câncer e deram 6 meses de vida. E todos os dias ela conversava comigo. Eu falei, mas que são 6 meses de vida? Se um dia para Deus são como 1000 anos, Norma. Anime-se. Viva. Esqueça a doença e viva a sua vida. Faça algo diferente. Aproveite os dias que você tem na terra. E já fazem 3 anos que ela está com saúde, fazendo o que tem que fazer. E de vez em quando ela liga para mim e diz, eu estou tão triste hoje. Parece que está voltando tudo. Eu falei, e se voltar, vai embora do mesmo jeito. Porque você está preocupada. Pare de se preocupar com coisas que não cabem a você. Cabem a Jesus resolver. Queremos resolver coisas, ser mais do que Deus. No nosso casa, problema com o filho. Não, eu tenho que resolver. Você não tem que resolver. Deixe que Jesus resolva. Porque você não pode. Você já fez tudo o que você tinha que fazer. Agora deixa Jesus resolver. É na tua empresa, deixa Jesus resolver.
aonde guiar-me. Guia meus passos. Passe a orar desse jeito, guia meus passos. Por mais que você esteja com pressa de uma situação, não se apresse. Siga a Jesus. Não siga o coração, porque ele é enganoso. Siga a Jesus. Que Deus te abençoe. Que você possa hoje verdadeiramente viver o que a palavra diz. A palavra diz que hoje ele fará coisas novas. Ele vai colocar água nesse teu deserto. Vai, ele vai dar uma direção. Ele vai falar o que é melhor você fazer. Somente creia, descanse. E no tempo de trabalhar e de agir, Deus vai falar para você: agora é a tua vez, faça a tua parte. Mas descanse. Feche seus olhos por um minuto. Feche seus olhos. Pense exatamente naquilo que você gostaria que o Senhor fizesse por você e que você não tem condições nenhuma de fazer. Feche seus olhos e fale para o Senhor: é isso que eu quero nessa manhã, Senhor. Porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é o Senhor que me fortalece. O Senhor é o meu mentor, é o meu amigo, é o meu Pai, em quem tenho crido e confiado e colocado toda a minha confiança. E sei, Senhor, que esse problema para o Senhor não é nada. Essa doença não é nada. Essa dívida não é nada. Essa situação no meu casamento não é nada. Essa situação com meu filho, com a minha filha, também não é nada. O meu esposo, Senhor, ele bebe, ele faz, mas eu vejo ele entrando por essas portas, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu ajudador. E desde já, eu posso não estar vendo com meus olhos carnais, mas eu vejo com meus olhos espirituais toda essa situação sendo resolvida. E por isso, Senhor, eu quero terminar este culto te glorificando, te dando esse restante de culto em ações de graça por todos os benefícios que o Senhor está fazendo agora por mim. Porque o que me move é a tua mão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.